Então não dá nem para comparar uma atividade com a outra, quando você fala que uma não emprega tecnologia na média e outra sim. Média também concordo que não é a melhor medida, né? Injustiça quem faz muito bem e acaba ajudando quem faz pior ainda, né? Mas o maior problema está aqui nessa foto, gente. Cadê o boi? É pasto. É por isso que o governo está preocupado em recuperação e é por isso que a gente tem também tanto questionamento em termos de tamanho da área, a área que é ocupada, dá para se fazer em muito menos área, com certeza. E aí, aqui é uma foto que a gente tirou da Fazenda Figueira, em Londrina, mostrando aqui uma área onde houve controle das plantas invasoras e uma área onde não houve controle. Então, isso aqui é só para provocar, para mostrar o quanto cabe de animal aqui e o quanto cabe aqui. Quando a gente pensa que metade das pastagens brasileiras estão em algum nível de degradação. Atravessa 3 lagoas indo para Campo Grande e vê o quanto de campo sujo, campo cerrado que tem, que é pasto, na verdade, é fazenda. Ou pega Cuiabá e sai para qualquer rumo que seja e tenta achar um pasto limpo, né? Então, é essa a situação de grande parte do nosso país. E essa árvore aqui é a referência, só para mostrar. Tem tecnologia? Tem tecnologia. E o que diz essa área aqui para a gente? Diz que cabe, obviamente, muito mais animal em menos área. Tem uma fazenda assim, vai ter que ter muito mais área para conseguir ter o mesmo rebanho. E a gente tem outras coisas para explorar que não se fala muito. Nós trouxemos um monte de espécies de fora para as nossas pastagens, de origem, a maioria africanas, que se adaptaram boas às savanas africanas, mas são os tais dos ecóticos, são espécies que, por condições de acidez de solo, de temperatura, de clima, se adaptavam bem ao Brasil. E realmente foi um campo farto e uma sacada muito boa. E entrou decumbes, entrou brisanta. Mas será que não existe campo para nós explorarmos o nosso conhecimento em termos de evoluir para uma forrageira mais produtiva, que reúna características desejáveis de diferentes plantas, para trabalhar, assim como se trabalhou para outras culturas, com hibridação, e dar um salto de produtividade em termos de disponibilidade ao longo do ano, maior teor de proteína, menos lignina para aumentar a digestibilidade e uma série de características, eu acho que tem muito espaço, a gente fala muito pouco, nós estamos muito acomodados com o que nós conseguimos fazer e com pouca fome de fazer muito mais num campo tão próspero que seria o próprio melhoramento das pastagens, né? E aqui eu faço uma provocação, não coloquei nem fonte, porque não vamos falar de verdades absolutas. Agora, tem a conta mal feita que não mostra o quanto fixa de carbono. O boi peida e a rota e a coisa é terrível para o mundo, é pior que o tubarão do Spielberg. Agora, existe gente estudando, dizendo que se você tem um pasto bem manejado, um sistema radicular bem desenvolvido, enquanto você está liberando com a atividade pecuária bovina 1.200 kg hectareano na média, você tem aqui um sequestro por hectare. Você tem aqui um sequestro de 2.000, ou seja, um balanço positivo. Está errada aquela conta. Não quero criar muita polêmica, o objetivo aqui não é discutir se está certo ou está errado. Isso é ciência, isso não é para a gente ficar com paixão discutindo para um lado ou para o outro. E aqui na área degradada, realmente a conta não fecha bem. Sequestra 1.000 kg hectareano e o balanço acaba sendo negativo. Então, essa é um caminho que alguns pesquisadores estão mostrando. Quer dizer, se você tiver uma pastagem bem manejada, você tem uma conta mais favorável. Se tiver uma pastagem mal manejada, a conta realmente pode ser desfavorável. E aí, de novo, nesse tema da lotação, explorando e entendendo por que alguns mercados externos têm tanto medo e querem colocar tantas barreiras no nosso negócio, né? Essa brincadeira aqui, que eu peguei do Scott, do Alcides Torres e da equipe, né? Ela ilustra bem. Eles brincam aqui com os números. Se a capacidade de suporte saltasse para 4 unidades animais por hectare, o que acontecia, o que a gente conseguia fazer na área atual de pastagem, nesses 174 milhões? A gente conseguia acomodar a população bovina do mundo. Parem para pensar nisso. Vai aumentar? Não vai aumentar, não tem nem boi para isso, isso é uma coisa gradativa e nem acredito que chegue a 4 unidades animais por hectare, não que seja impossível, mas não parece que é o caminho a ser seguido no curto prazo. Mas vamos olhar de uma outra maneira, então. Vamos brincar que a área diminui e aí a gente aumenta para 4 unidades animais por hectare e a gente libera a área. Dá para liberar 81% da área de pastagem do Brasil, 81% de 174 milhões de hectares. Então, será que esse agronegócio, sustentabilidade, será que tem esse conflito? Existe a necessidade de empurrar
para biomas ameaçados ou biomas a serem preservados, o boi. Será que existe essa necessidade? Será que cana, né, com o seu parco aumento em termos de área comparado com o potencial do Brasil, é um fator que empurra a nossa pecuária para a Amazônia? E aqui, várias ações mitigadoras que nós podemos estar trabalhando para a questão do efeito estufa, desde a recuperação de pastagem, melhoramento genético, tem menos tempo de gado no pasto, mais eficiência na produção de carne, confinamento com aproveitamento aí para a produção de gás natural, integração lavoura-pecuária que foi comentada. E aqui, de novo, aquele quadro, o senhor mostrou numa outra forma, mas é isso, o compromisso do Brasil, redução em desmatamento da Amazônia, e a gente fala em milhões de toneladas de carbono, que é o compromisso aí para até 2020. Aqui aparece Cerrado, e aqui, na agropecuária, pastagem. 104 do compromisso está em recuperação de pastagem. E aí entra também a integração lavoura-pecuária. Aqui não tem mais importante, menos importante, todos são importantes. Essas são as frentes que têm que ser trabalhadas. E aqui, de novo, eu coloco aquela foto só em maior escala para ver a diferença, para quem não tem oportunidade de acompanhar. Mas, de novo, não é para esse público, talvez. Isso aqui tem que ser mostrado para uma outra audiência. É a pessoa urbana que nem sabe que está acontecendo a FEICORTE aqui e que está indo para o seu escritório e voltando todo dia, e a gente brinca, né, achando que o leite vem da caixinha. Né? E é isso, esse é o potencial que a gente tem com tecnologia. Ou isso, né, de novo, o que eu falei, uma maior produtividade por hectare, e aí uma menor pressão sobre as áreas preservadas. E vamos chegando perto da resposta. Né? E vem a pergunta, biodiversidade, o que de melhor o homem pode fazer para preservar a biodiversidade? Os ecólogos já estudaram muito isso, e já estudaram inclusive em ilhas do Caribe, vendo que a melhor coisa a se fazer é preservar o máximo possível de área natural intocada, muito melhor do que reflorestar. Reflorestar é inócuo. Agora, você preservar uma área intacta, isso sim. Né, no conceito da biodiversidade, onde você tem um componente que é riqueza de espécies, que é o número de diferentes espécies dentro de uma área, e também você tem a questão da representatividade, da quantitatividade, torna-se bem óbvio que a chance de você, numa área maior, ter lá dentro mais uma espécie, e aumenta a área mais uma espécie, ela está aí. Então, se a gente consegue produzir mais nas áreas abertas e diminuir o ritmo de expansão e a necessidade, aí realmente a gente tem um argumento muito grande aqui de dizer, olha, nós temos 69%, 65% da área preservada, ou seja, nós somos experts em preservação de biodiversidade e nós temos muito potencial para olhar agora para o que está aberto e aumentar a produtividade nessas áreas. E o boi? E agora nós vamos para a resposta, né? Mocinho ou bandido? Será que cabe resposta para isso? Amigo ou inimigo do planeta? Convivência pacífica ou não? E aí entra um problema, as defesas apaixonadas, onde sai da razão e entra a paixão. E os ataques apaixonados, que também não serve para muita coisa. E a ciência? Onde é que ficou a ciência no meio de tudo isso, gente? E a ciência são verdades absolutas? Jamais. Isso não é um cientista, quem fala que eu descobri é isso e ponto. A ciência é a melhor resposta que nós temos hoje, até que se tenha uma melhor. Muitas são imutáveis por décadas. Outras realmente você tem uma resposta e olha, não era exatamente assim. Achei uma outra explicação, comprovei uma outra tese aqui que parece que é mais por aqui e acaba sendo aceita. Isso é a ciência. E aí entra o papel da mídia. E aqui não estou falando da mídia brasileira, da mídia global. O quanto quer interpretar a ciência e o quanto quer reportar a ciência. O quanto quer interpretar os fatos e o quanto quer reportar os fatos para a sociedade. E o quanto chega para a sociedade urbana, que tem um peso muito grande, afinal a população urbana só cresce e a rural diminui. Né? Então, eu jogo aqui que, na verdade, não se trata de mocinho ou bandido, a gente tem a capacidade humana de destruir, mas eu acredito nessa aqui, que é a capacidade humana de evoluir. Né? E aí, nós vamos para a resposta.